Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje, dividindo esse palco com os meus colegas de Cidades Inteligentes. Estou falando com vocês diretamente da Itália, mas de forma digital. E isso é um pouco do resumo do que foi esse ano atípico para a gente, né? A ideia da nossa palestra hoje é discutir um pouquinho com vocês as perspectivas, as tendências para os próximos anos em função da Covid-19, em função da pandemia que nós tivemos esse ano. Há muito tempo eu já venho dizendo que a verdadeira disrupção que está acontecendo não é a tecnologia em si, mas a velocidade que as coisas as coisas vêm acontecendo e que a gente vem se transformando. A Covid vai ser um grande catalisador desse processo de transformação. Se a gente pegar o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos e nós, seres humanos, Homo sapiens, estamos aqui há somente 200 mil anos e nos últimos 200 anos nós fizemos as grandes modificações do planeta. Esse ano foi um ano atípico por causa da pandemia, mas se a gente pegar a história das pandemias, há mais de 3 mil anos que a gente convive com pandemias e as 4 últimas doenças que geraram pandemias, como a peste bubônica, a varíola, a gripe espanhola e a cólera, vem transformando e vem acelerando o nosso processo de mudança. Somente de cólera nós tivemos 7 pandemias. A The Economist colocou esse ano como o ano que a Terra parou. Será que no futuro a gente vai ver dessa forma? Será que não vai ser o ano em que a Terra acelerou? A gente vem acompanhando muito, ultimamente, números. Números são muito importantes. Eu trago para vocês os meus números. Nos últimos 36 meses, 4 anos, sem considerar esse ano de 2020, eu tinha feito 395 voos e quase 1.200.000 quilômetros voados. Eu venho contando números, 39 países, mas eu acho que a partir de agora a pergunta vai mudar. Em vez de perguntar quantos voos, eu vou começar a perguntar, será que eu preciso voar? Por que eu preciso voar? Em vez de contar milhagens, eu vou contar, será que eu não consigo fazer isso de forma digital, de forma virtual? Então, a nossa relação com o tempo e a nossa relação com o espaço vai mudar. Eu tenho 30 minutos hoje para discutir com vocês como foram os meus últimos 300 mil minutos. Nos últimos 10 meses eu venho trabalhando com o governo italiano para mitigar os efeitos da crise aqui na Itália e de todo o meu tempo eu passei somente 8% desse tempo trabalhando remunerado. 92% do tempo eu passei num processo de engajamento, não com o meu chapéu de experto em cidades inteligentes, mas com o meu chapéu de cidadão. E o melhor de tudo, 98% desse tempo eu estava em casa com a minha família. Contando um pouquinho dessa história, eu moro numa cidade chamada Bastia de Rovolon, nós estamos a 5 quilômetros do epicentro da crise aqui na Itália, de uma cidade chamada Vo Eugênio. Nós temos somente 4.970 habitantes na nossa cidade e mesmo assim, sendo uma cidade pequena, nós somos ainda divididos em 4 distritos aqui na cidade. E um deles faz exatamente fronteira com Vo Eugênio. Dia 21 de fevereiro nós tivemos a primeira morte aqui do lado, na cidade do lado, e no dia 22 eu viajei para Dubai, era a minha última viagem de férias com a família, e eu passei 7 dias. E aí eu acompanhei todo esse processo de evolução aqui na Europa e no mundo, e quase que eu não consigo voltar. No dia 27 de fevereiro eu voltei, no dia 29 eu entrei em contato com a escola dos meus filhos, perguntando se eu podia ajudar de alguma maneira. E de novo, eu estava com o meu chapéu de pai, com o meu chapéu de cidadão. E de todos os números que nós vimos aqui na Itália, em toda a evolução, óbvio, o reflexo mais importante na economia é o número do crescimento negativo que a Itália vai ter esse ano. Quase, já estava em 12,9%, agora já recalcularam para 14%. E desde então eu venho trabalhando na força-tarefa de retomada da economia. Bem, para melhor entender o nosso projeto, a gente dividiu a explicação teórica em 3 grandes fases do projeto. Engajamento comunitário, fase 1, alfabetização digital e a retomada econômica. Na verdade, a gente não planejou dessa forma, foi acontecendo e a fotografia final foi essa. Bem, o momento zero do nosso projeto foi exatamente a crise da escola, né, de não ter a escola, aulas na escola aqui e trazer essa escola para
para dentro do mundo digital, levando em consideração que a escola naquele momento italiana era 100% analógica. E para fazer isso, a gente precisava criar um engajamento social forte do aluno da escola até o avô desse aluno, que muitas vezes é aquele que leva e traz na escola. E a rede social que nós encontramos, que conseguia congregar essas diversas gerações, foi o Facebook. Então, a nossa primeira estratégia foi criar uma página no Facebook para criar conteúdo para engajar essas 4 gerações diferentes. Nós chamamos essa página de Smart School Veneto. Na ideia inicial era 100% educação, depois ela foi evoluindo, como eu falei, e dentro dessa página, nós criamos conteúdos de vídeo. A gente achou também que vídeo era a linguagem mais fácil que se comunicava entre todas as gerações envolvidas nesse processo. A primeira grande linha de vídeo que nós criamos foi a nós chamamos de quilômetro zero, foi exatamente trazer a mensagem dos nossos empresários para a sociedade, principalmente aqueles que eram considerados de primeira necessidade e que tinham um papel importante nesse momento, que estava todo mundo dentro de casa. O primeiro vídeo que nós fizemos foi muito bacana, foi com a padaria da nossa cidade, mostrando para o cidadão como fazer um pãozinho, um pão francês, e convidando ele a fazer, desafiando ele a fazer em casa. No final a gente queria mostrar, né, a dificuldade, 3 horas para fazer um pão francês que custa alguns centavos, e aí a gente criou essa ligação. Ciao a tutti, sono Emanuele Zancana del panificio Zancana di Bastia e lei è Raffaella, mia sorella. Farò da assistente a Emanuele oggi. Ok. E insieme andremo a preparare la soffiatina. A segunda grande canal de comunicação que nós criamos, a gente chamou de Cozinha Faça Você Mesmo, e a ideia era convidar cidadãos para compartilharem receitas, fazer essa receita em casa, filmar e compartilhar com a comunidade. Foi um grande sucesso. Nós tivemos vídeos de diversas receitas étnicas, que foi muito legal também para mostrar a riqueza, né, da nossa sociedade, mesmo numa cidade pequenininha, né, várias representações étnicas e culturais diferentes. Então, dê uma olhada nesse vídeo, que foi o vídeo que eu fiz na minha casa com a minha esposa e com meus filhos. Benvenuti nella nostra cucina! Oggi, siccome in questo periodo siamo sempre chiusi in casa e non possiamo assolutamente passeggiare o andare in giro e tantomeno viaggiare, oggi vorrei portarvi con la mente in un paese lontano che è la Cina. O terceiro foi pílulas de psicologia. A gente entendeu que aquele momento de lockdown era muito importante que os nossos cidadãos tivessem uma palavra de conforto, alguma coisa para se apoiar, para entender o momento que eles estavam passando. Dê uma olhada aqui, legal. Il professor Keating nel film Cogli l'attimo, Carpe Diem, consiglia ai suoi alunni di rendere la propria vita straordinaria. Cosa vuol dire? In un'altra scena. E dentro do processo de educação não formal da escola, a gente sabia que a escola não conseguiria fazer trazer todo o conteúdo de forma digital do dia para noite. Nós criamos também um canal chamado Ellie Mr. Pig, de novo, engajamento dentro da minha casa, lembrando que eu não tô com o meu chapéu de expert em cidades inteligentes, eu tô com o meu chapéu de cidadão, e aí a minha esposa, como é professora de inglês, ela resolveu criar esse canal, e ela é a professora, ela trouxe, a gente pegou uma luva, aquela de tomar banho, que era um porquinho, e a gente criou naquele momento, a gente não podia sair de casa, a Amazon não estava entregando pra gente aqui, era o que a gente tinha, e aí criou esse canal, que foi um grande sucesso. Pra vocês terem uma ideia, nós tivemos visualizações desses vídeos em Barcelona, no Rio Grande do Sul, na Argentina. Então, um projeto que nasceu numa cidade de 5 mil habitantes, tivemos vídeos com mais de 10 mil visualizações. Bem, e aí é óbvio, dentro do projeto, o projeto nasceu para trazer a escola para dentro do mundo digital, e nós criamos a estratégia, e no primeiro dia de aula nós gravamos a aula, conseguimos colocar professoras que nem sequer tinham perfil de Facebook, conseguimos colocar durante 3 dias iniciais a aula 100% digital via Facebook. Olha o resultado.
appena partiti. Ci sono dei problemi tecnici, però insomma noi siamo fiduciosi che li risolveremo, ma sono le cose che succedono all'inizio. Poi andiamo a vedere, vedete. C'è la Claudia Zoccolari che ci dice buongiorno maestra, la mamma di Francesco. Fate tanto perché venire a scuola e trovare la scuola vuota, senza bambini. Sì, della quarta primaria, io sono Renato Di Castro, papà di Giovanni Di Castro, della quarta, e adesso su questo telefono andiamo a classe vostra. Abbiamo detto. Muito bacana, né? E a principal dificuldade que nós encontramos foi exatamente essa limitação dos nossos professores em relação ao digital, que é óbvio, não fazia parte do dia a dia da maioria deles. Como eu falei, muitos deles nem sequer perfil de Facebook eles tinham. E aí foi exatamente nesse momento que nasce a segunda fase do projeto, que nós chamamos de alfabetização digital. Qual era o objetivo da alfabetização digital? Era exatamente trazer para toda a sociedade um nivelamento em relação aos conhecimentos básicos digital. Esse videozinho ilustra mais ou menos a reação da nossa comunidade. Eu tenho certeza que no Brasil não foi muito diferente, em outras partes do mundo, mas quando se fala de tecnologia, uma geração que é a geração mais jovem conhece muito bem, e as outras gerações, a não ser que você trabalhe com a tecnologia, até então você não conhecia. Então, como é que nós partimos para a alfabetização digital? Contratamos um youtuber, que era um italiano que morava em Londres, que também estava em lockdown em Londres, nem trabalhava com isso, ele tinha o canal dele de YouTube, mas ele trabalhava num hotel em Londres. Contratamos ele para fazer vídeos tutoriais de como fazer o básico na internet, e começamos com o vídeo de Facebook. Cari amici di Robolon, benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi parleremo di Facebook. Facebook è il social network per eccellenza, il più famoso in tutto il mondo. Partiremo ovviamente dalle basi, ovvero da come aprire un account o un conto su Facebook in modo assolutamente gratuito. Prima di tutto dobbiamo accedere a internet. In questo caso io userò Google Chrome, ma voi potete usare qualsiasi tipo di browser preferiate, ovvero Internet Explorer, Firefox e quant'altro. Partindo realmente do princípio de quase como ligar o computador, né? A gente sabia, e foi a realidade que a gente viu na escola, que sequer perfil de Facebook algumas pessoas tinham. Foi muito bacana, o resultado também alcançou uma dimensão muito fora dos nossos limites geográficos. Os vídeos tiveram super visualização e fizemos lições de Facebook, lições de Instagram, lições de PowerPoint, tudo aquilo que a gente imaginava que fosse importante para a sociedade de maneira geral e para os atores da sociedade, alunos, professores e empresários também. A grande questão era, mesmo que a gente saísse do lockdown, como é que seria a reação desse consumidor, desse cidadão assustado? Será que ele voltaria para as lojas para comprar? Será que o ponto aqui principal era dar descontos? Ou era engajar esse cidadão? E foi exatamente assim que nasce o último projeto, o projeto de retomada econômica, que nós chamamos de Quilômetro Zero. Olha o vídeo que nós fizemos de lançamento desse projeto.
E o Rovolon Digital e Quilômetro Zero foi um grande sucesso. O vídeo de lançamento teve mais de 40 mil visualizações e foi o passo inicial para trazer aquele empresário que era 100% analógico para dentro do digital. Nós fizemos uma parceria com uma plataforma chamada Bileto, uma plataforma da Dinamarca. Eles cederam para a gente o uso sem custo da plataforma e nós começamos a fazer como se fossem eventos, promoções pontuais na plataforma para chamar a atenção do cidadão e principalmente para motivar a compra. Primeiro projeto, o primeiro programa dentro do Rovolon Quilômetro Zero nasce com os restaurantes. Os restaurantes foram um dos setores mais, a restauração de maneira geral, né? Foi um dos setores mais afetados aqui, porque nós estamos numa área bastante turística e a ideia era fazer a promoção da empresa pela plataforma. As pessoas podiam comprar pela plataforma, não precisavam pagar, a plataforma não mexia em dinheiro, mas tinham acesso através das redes sociais às promoções. E foi muito bacana. A primeira promoção foi de um restaurante chamado A Palacina. Esse restaurante, como referência, na semana anterior da primeira promoção, eles tinham vendido 15, 16 pedidos, né, menus para serem entregues à distância, e na semana da promoção eles venderam 79. E o mais interessante disso tudo é que desses 79, somente 9 compraram online. 56 pessoas ligaram para a dona do restaurante, dizendo: nós vimos uma promoção sua no Facebook, no Quilômetro Zero, a gente pode fazer o pedido por telefone? Pessoal, o fato da gente estar passando por um problema, o fato da gente estar em pandemia, não quer dizer que a sociedade vai se adaptar à digitalização do dia para a noite. Os canais tradicionais vão continuar sendo utilizados, mas agora o digital acaba acelerando, o digital acaba complementando, facilitando todo esse processo. Muitas vezes eu sou utilitário, né? Eu uso a rede social como pessoa física, mas não uso a rede social como consumidor, ou não uso a rede social como vendedor, como empresa. É exatamente esse processo que agora o Covid vai transformar, vai acelerar. E com tudo isso, como lições aprendidas desse processo, nós identificamos 3 grandes tendências que vão, daqui para frente, na nossa opinião, começar a moldar o perfil das nossas cidades. A primeira dela é a localização. Há algum tempo também eu já venho falando, esse paradoxo entre globalização e localização vai cada vez ficar mais forte na nossa sociedade, e o que vai mudar agora é que a gente vai continuar sim globalizado, mas dando um foco muito para o local. O lockdown, o distanciamento social mudou bastante a nossa rotina, impactou o cidadão e que agora vai impactar o consumidor. Por exemplo, aqui na Itália, acabou de sair uma lei de micromobilidade, onde o governo italiano está oferecendo, nas cidades com mais de 50 mil habitantes, um subsídio, 50% de retorno do investimento que você faça na micromobilidade. Comprar uma bicicleta, comprar um patinete. Outro ponto, provavelmente a gente não vai voltar para os nossos escritórios da mesma forma que a gente trabalhava antes. Em Israel agora começa a se investir nos que eles chamam de pocket public spaces, espaços públicos pequenos. A gente vai começar a usar mais o espaço externo, o espaço ao ar livre. A gente vai trabalhar de casa e a gente vai trabalhar ao ar livre. E, óbvio, isso tudo traz para o consumidor esse conceito muito forte de quilômetro zero, de valorizar o local. Então, a gente acredita muito que a gente vai voltar ou vai acelerar esse sentimento de vizinho que ajuda vizinho. A segunda grande tendência que nós vemos é a hipertecnologia, que também não é uma novidade. O que muda agora é todo esse processo da revolução, da 4ª revolução industrial, ele vai continuar acontecendo, mas o foco agora vão ser em tecnologias que empoderem o cidadão. Tecnologias que estejam diretamente relacionadas com o nosso dia a dia. O impacto que o e-commerce, o comércio eletrônico, vai trazer nas nossas cidades. Somente na questão das entregas, espera-se que entre 2020 e 2024 a economia gire em torno de 44,2 bilhões de dólares.
Isso significa que as pessoas vão estar comprando mais, mas as cidades vão ter que se adaptar nesse processo de compra, nesse processo de transformação. Vamos dividir as nossas calçadas entre caminhões, pedestres, bicicletas. Como fazer isso? Vamos usar mais drones? O que a gente vai trazer? Para dar uma ideia para vocês de como essa tendência de tecnologias aplicadas às situações reais é uma realidade, o Zoom, vocês conhecem todos, essa ferramenta de comunicação, valorizou nos últimos 10 meses, a ponto que hoje ela sozinha vale mais do que as 7 maiores companhias aéreas do mundo juntas. O Zoom não tem avião, o Zoom não tem a quantidade de terminais aeroportuários, não tem a quantidade de funcionários que tem as companhias aéreas juntas. Mesmo assim, hoje, no mercado, ele vale mais do que essas 7 companhias aéreas juntas. A gente precisa pensar nisso, principalmente porque o dinheiro vai estar mais escasso, mas vai ter investimento sim, vai ter dinheiro para investir sim nesses projetos. Bem, por último, as cidades-estado. Esse conceito de cidades-estados já vinha também ganhando força. Na verdade, gira o ciclo, né, da evolução do homem. Nós já tivemos cidades-estados anteriormente. Aqui, eu moro numa do lado, Veneza, foi uma cidade muito importante, mas a gente começa a ver agora as cidades ganharem pujança, ganharem voz. Peguem, por exemplo, Londres, quando teve o Brexit. Londres, no mesmo dia que saiu o Brexit, Londres fez 2 listas de assinaturas. Uma para não acontecer o Brexit, repensar o Brexit, e a segunda, que foi muito mais ideológica, muito mais de posicionamento de Londres, que se tivesse o Brexit, Londres gostaria de ficar na Europa. Nós amamos a Europa, nós queremos ficar na Europa. E olha que menos de 60% das pessoas de Londres foram as que votaram para não sair do Brexit. Mesmo assim, a cidade se projetou com uma voz forte dentro do Reino Unido, provavelmente mais forte do que a própria voz da Inglaterra. Depois nós temos Barcelona. A prefeita Ada Colau acabou de anunciar o reinvestimento num projeto que já tinha iniciado há algum tempo, chamado Superilhas, que devolve ao cidadão o direito das ruas. Diminui o fluxo de veículos nas ruas de Barcelona, diminui a quantidade de carros que passam por dentro dos bairros periféricos de Barcelona e centrais de Barcelona e devolve essa rua de forma muito simples para o cidadão. Simplesmente com pintura e colocação de playgrounds, o investimento é muito baixo. Depois nós tivemos também como exemplo Paris. A prefeita Anne Hidalgo, ela acabou de ser reeleita esse ano para Paris com um projeto muito interessante chamado Cidade 15 Minutos. O que consiste? Eles querem trazer para dentro do diâmetro da sua casa, ou seja, no máximo em 15 minutos, você a pé ou em bicicleta, você consiga ter acesso a todas as comodidades, as funcionalidades públicas e sociais que você precisa. Educação para seus filhos, saúde, lazer, entretenimento e assim vai. Todo aquele conceito de cidades inteligentes que a gente via sempre no macro, agora começa a vir para dentro do micro e em vez de falar de cidades inteligentes, a gente fala nas grandes cidades, inteligência de bairro, trazendo um pouquinho do reflexo do que nós temos numa cidade do interior, como a cidade que eu moro agora. Isso vai mudar a forma que a gente planeja as nossas cidades e com certeza vai mudar a forma que a gente faz políticas públicas. É muito importante lembrar que, em todo esse processo, o cerne dessa mudança que nós vemos hoje em dia é a inovação. Inovação precisa estar dentro do DNA das políticas públicas da cidade. E lembrando, ano que vem é um ano político no Brasil, é um ano que recomeça, ou que começa um novo ciclo de desenvolvimento, um novo ciclo de planejamento, e é muito importante que esses conceitos, o conceito de inovação, o conceito de resiliência esteja embedado dentro das políticas públicas das nossas cidades. Bem, nós estamos com certeza iniciando um novo paradigma, o paradigma do superlocal e do hipertecnológico. E isso vai trazer para a gente um conceito que eu desenvolvi aqui na Europa, que eu estou chamando de economia quilômetro 4.0. Quilômetro zero
da economia, da proximidade, né, da localização, e 4.0 da nossa revolução, quarta revolução industrial, do hipertecnológico. A ideia é que, a partir de agora, a gente comece a repensar as nossas cidades de forma diferente, de forma mais participativa, realmente trazendo para dentro de todo esse processo quem realmente conta, os stakeholders, os atores das cidades. Aquela chamada hélice quíntupla, né? As cinco pás da hélice que importam na cidade, que são governo, iniciativa privada, academia, universidades, escolas e toda essa parte de educação. As organizações as ONGs, organizações não governamentais, que entram nesse espaço que o governo acaba não conseguindo assistir. E por último, e tão importante quanto, o cidadão, a sociedade organizada. Ano passado, eu lancei meu livro no Brasil, A Cidade Startup, que trazia exatamente esses conceitos de você pegar Smart City e colocar junto com os conceitos de startup, pensar as nossas cidades de forma mais dinâmica. E eu terminava meu livro com uma frase que era a minha definição romantizada para cidades inteligentes. Cidades inteligentes são lugares onde tudo parece conspirar para fazer a nossa vida melhor. O que muda nesse conceito para agora? Nada. Na verdade, os conceitos que eram somente baseados em tecnologia para cidades inteligentes, as cidades que eram ranqueadas como as grandes cidades mundiais inteligentes, como Nova York, como Londres, como a própria Barcelona, acabaram sendo pegas, despreparadas na pandemia, e aquilo que era a parte mais importante do projeto, a inteligência, passou a não ser tão estratégico quanto a resiliência. Essa é a nova palavra da ordem, dentro do nosso mundo, do nosso universo, do nosso ecossistema de cidades inteligentes. No começo do ano que vem, eu vou estar aí com vocês no Brasil. Eu tirei um mês entre metade de janeiro e metade de fevereiro para fazer um giro no Brasil, depois de um ano que eu não vou no Brasil por causa da pandemia. Eu vou visitar 10 cidades exatamente para fazer essa fotografia de como a gente pode, primeiro, de quais foram os resultados, os impactos da pandemia nas nossas cidades, mas principalmente, baseado nisso, construir, desenhar o futuro dessas cidades, ajudar a nova gestão a desenhar o futuro das cidades, os 4 anos das cidades, principalmente embutindo dentro das políticas públicas e dos projetos esses 2 conceitos muito importantes. Primeiro, o conceito de cidades inteligentes, que por trás dele está a inovação. Não dá para a gente pensar em soluções atuais ou em problemas atuais com soluções do passado. A inovação é fundamental e as cidades precisam se repensar, porque do modelo tradicional é difícil contratar inovação. E segundo, resiliência. Não foi a última pandemia. Provavelmente outras virão. Nós temos um problema ainda muito grave com todo esse processo mundial de digitalização. Ainda temos que resolver o problema da cibersegurança, da segurança cibernética. Imagine que o próximo vírus pode ser um vírus digital e imagine o impacto que isso vai trazer para as nossas cidades extremamente digitalizadas. Então, resiliência precisa estar dentro do cerne de qualquer política pública, de qualquer projeto. Bem, pessoal, desejo para todo mundo uma excelente continuidade de evento. Foi um grande prazer. Esse ano eu tinha prometido que eu estaria com vocês no Brasil, no nosso evento de forma física, mas infelizmente não deu. Mas o digital acaba também ajudando, principalmente, a aproximar as pessoas. A gente tem muitos palestrantes bacanas que provavelmente não poderiam ir até Curitiba, mas de forma digital conseguem estar aqui com a gente. Muito obrigado, um bom final de ano também para vocês todos e nos vemos no começo do ano aí no Brasil. Um abraço!